E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui em pleno sabadão para falar sobre o pregão da sexta-feira, para falar de índice, para falar de dólar, para falar de Nasdaq. Hoje vamos fazer aí todo esse panorama, vamos destrinchar esse cenário do índice, que foi um cenário totalmente lateral de moeção, num range de 700 pontos. Consegui localizar uma operação de 500 pontos, que foi aqui o trade de ontem. Eu me dei por muito satisfeito nessa operação. Dólar, eu tomei um stop de 7,5 pontos, então vou compartilhar todo esse cenário com você e vou trazer também o Nasdaq, que para mim foi o ativo que mais teve uma movimentação aí direcional. Então fica aí até o final do vídeo para você acompanhar também o fechamento do Nasdaq. E se você quiser enxergar o ativo que você opera na segunda-feira, no vídeo de fechamento aqui da segunda, digita aqui nos comentários o ativo que você quer ver na segunda-feira. Tivemos voto para o ouro, tivemos voto para o Nasdaq, tivemos voto para o BIT, tivemos voto para o HK50, tivemos voto para o GER40, que é o índice, o DAX, né, o índice da Alemanha. Então, o ativo que você deseja ver aqui no vídeo de fechamento da segunda-feira vai depender do seu comentário aqui nesse vídeo de fechamento. Então, já deixa aqui, ó, o seu like e o ativo que você quer ver aqui na segunda-feira. Falando também agora, no dia 17/2, a gente vai começar a próxima mentoria. Então você consegue participar, tá com a gente aqui operando todos os dias juntos pelo link da descrição desse vídeo. Bom, pessoal, já sabemos aqui, índice foi uma máquina de moer CPF nessa sexta-feira. A gente não teve movimento totalmente direcional para o dia. Direcional foi de lado, num range estreito de 780 pontos, um pregão realmente bem pequeno. Vamos olhar pelo gráfico diário aqui, onde a gente está, né? Eu já compartilhei aqui, que a gente deixou essa Clearing Bull aqui, uma barra de potencial virada de movimento. Temos espaço, inclusive, para esse movimento promover uma correção maior. Inclusive, se a gente pegar dessa movimentação aqui, ó, de retração desse tamanho, a gente já segurou no 38%, ó, pancada 38%, e agora a gente vem para deixar no gráfico um fundo ascendente. É justamente o que eu estou mapeando, essa possibilidade de movimento. Lembrando que a gente vai o quê? Utilizando o gráfico para tentar entender a movimentação futura dos preços. É isso que a gente faz todos os dias, tanto pelo time frame do diário, quanto pelo 2, 5 minutos para localizar pelas operações. Então, nesse momento, o que eu estou esperando para o índice? Uma possibilidade de um fundo ascendente, seja no 38, seja no 50, seja no 61, encontrar essa força que o comprador apareceu aqui atrás de novo nessa região, e aí então a gente colocar a continuidade desse movimento aqui para mais correção acima. Então, é esse o pensamento que eu estou com o índice nesse momento. Tanto que os vendedores estão fracos nessa movimentação, muito diferente do que já foi aqui atrás, ó. Os vendedores com bem mais potência do que a gente está colocando agora. Olha só, foram 3 barras de vendedores que não conseguiram perder essa barra compradora. Então, o comprador ele ainda está conseguindo segurar bastante esse preço nessas regiões. Por isso está difícil de vender, porque o trade na venda está mais curto e ainda não corrigiu o suficiente para o comprador falar, opa, estamos barato de novo, vamos comprar. Então o preço ele vai caindo, parecendo o quê? Em ponto morto, né? Quando a gente diminui para os 60 minutos, a gente consegue identificar justamente esse movimento de correção dentro dessa pernada de alta. Temos essa perna de alta, o preço inverte a média móvel de 20 com a média móvel de 8, que é o nosso parâmetro direcional pelos 60 minutos, deixa uma falha de máxima, uma região de resistência e iniciamos esse processo corretivo. Eu peguei as retrações desse movimento aqui de alta para conseguir localizar as possíveis correções em retração. Retração de 38, retração de 50, retração de 61. Além das retrações, a gente tem a média de 200 aqui no meio do caminho, que pode servir como paraquedas desse movimento. Só que antes da gente chegar em todas essas regiões, a gente tem regiões intermediárias do preço. A gente tinha aqui o suporte de ontem, que foi rompido no próprio pregão de ontem, com essa barrona. Isso daqui virou uma resistência para o pregão de hoje, no caso, sexta-feira. E agora a gente tem esse nível de suporte anterior, que é essa região de fundo aqui, ó, na casa dos 123 mil pontos, que até o momento está se segurando aqui no preço. Bom, vamos entender então, diminuir um pouquinho mais o time frame para a gente diminuir um pouquinho a visão aqui. Já falei no pregão da quinta-feira, a gente conseguiu romper esse nível de suporte aqui anterior. Suportão, rompeu com uma barra sólida, isso aqui virou resistência. Então, mapeado essa região de resistência,
já veio aqui justamente para nós no começo do dia, essa região de troca de polaridade, essa região de resistência com o pregão do dia anterior. E quando a gente diminui mais ainda o time frame, uma característica interessante que eu gostei de observar aqui no começo da sexta-feira, que na quinta, a média de 202 minutos estava servindo como região de resistência. Olha como o preço bateu aqui e foi expulso para baixo. Bateu na região de suporte, voltou para a média móvel de 200. Às vezes você vem operar sem ter o conhecimento adequado, você marca a região de Fab Four, você enxerga essa primeira barra saindo dessa região da Fab Four e você vai querer comprar essa primeira barra do dia aqui. Por quê? Porque foi uma barra de potência, uma BT zona gigantesca aqui nessa região, saindo da região de Fab Four. Você fala, nossa, vou botar aqui ó, minha casa comprando essa operação. E o que acontece? Falha. Por quê? Você não entende a localização em que essa barra está. Por isso que é muito importante a gente entender a localizar a floresta, não só a árvore. Essa árvore aqui, ó, ela está no meio de uma floresta. A floresta não está numa boa localização para essa árvore. Então, o que aconteceu? Essa árvore falhou. Essa barra aqui ó, de início de movimento falhou. Porque é uma barra compradora em uma região dominada pelos vendedores. Aqui era comprador, aqui era comprador. Foi perdida essa região, agora virou vendedor. Bateu de novo, virou vendedor. Por conta disso, essa primeira barra do dia não era uma barra que dava para comprar, justamente por conta dessas confluências, a média de 200 servindo como resistência, a região aqui trabalhando como nível de resistência. Então eu tenho duas resistências fortes para segurar esse preço, tanto que ela falha essa movimentação, e aí a partir do momento em que ela falha esse movimento e ela é praticamente engolida nessa região, eu aguardei o quê? Bom, voltaram as forças vendedoras, eu quero buscar o fundo anterior, porque o preço ele já vinha fazendo esse movimento. Quando a gente afasta um pouco mais o gráfico, o que a gente percebe? Topo, topo descendente, fundo, fundo anterior aqui ó, rompido, deixa um topo mais baixo, perde o fundo anterior, deixou um topo mais baixo, qual que é a intenção que o preço pode fazer? Perder o fundo anterior. Então essa daqui era uma região possível para o preço vir testar, porém eu precisava localizar um bom ponto de venda, desde que não fosse caro, porque a abertura ela traz bastante volatilidade, ela deixa as barras caras. Imagina a pessoa vender a perca da barra 1 com stop aqui em cima. Meu, são mais de 400 pontos de stop. Então, ó, são 400 pontos de stop. Não dá para querer fazer uma operação com esse tamanho de risco, porque eu não vou ter o retorno para frente o suficiente. Imagina, se eu tenho 400 pontos de stop, qual a distância da mínima do dia anterior? 350. Eu tenho mais risco do que retorno. Então não dá para fazer essas operações por impulso, porque eu não sei nem se o preço vai chegar na mínima do dia anterior, quanto mais pagar aqui o tamanho do risco que eu assumo nessa operação. O que eu fiz nesse momento? Caí para o 1 minuto. No 1 minuto eu consigo localizar uma possível entrada muito mais barata. Foi justamente no momento aqui ó, que eu visualizei essa impulsão de vendedores, o retorno dos compradores, falhando aqui deixar uma barra sólida e segurando na região da VWAP. A VWAP para mim é um parâmetro bem interessante, porque nesse começo de dia eu consigo entender mais ou menos se ela vai me servir como resistência ou como suporte. Isso eu aprendi com o André Machado, trade da VWAP, pullback de VWAP. Preço bate, volta na VWAP, faz o pullback e eu vendi justamente nessa barra 8. Essa barra 8 dentro da nossa metodologia agora é uma RBR. Essa RBR é uma Red Bar reversal, justamente marcando esse topo menor e eu buscando a movimentação mais macro para trazer para a mínima do dia anterior. Esse trade teve como risco aqui ó, 110 pontos, que foi essa máxima aqui anterior. E aí sim eu estou vendendo caro para buscar uma região barata, que eu tenho essa distância até a mínima aqui ó, do dia anterior. Então o que eu utilizei como alvo? A mínima do dia anterior, essa região aqui, porque eu queria renovar esse fundo. E a partir do momento em que a gente perde o gap, a gente perde essa região aqui ó, de fundo anterior, eu espelhei esse movimento para trás. Espelhando esse movimento aqui em A, a região do alvo confluía junto com esse mesmo alvo. Então a gente tinha 843 como região de alvo do espelhamento intra, e tenho também a mínima anterior aqui também como uma região de mínimas. Deixa eu deletar aqui essa linha verde. E aí foi justamente o que eu busquei. Como que eu conduzi agora essa operação? Falar para vocês que deu trabalho, hein? Deu calor essa operação, porque não foi reto. Passei posicionado aqui o dia todo praticamente para conseguir buscar essa região de alvo. Mas
a região da VWAP me protegeu durante toda a manhã. Olha só que legal como foi essa movimentação, utilizando realmente como resistência essa região da VWAP. E o preço, ele também não tinha todo o alinhamento simplesmente para conseguir correr em direção ao alvo. Eu estava com a 200 aqui, a média de 8 pelo meio, a média de 20 por baixo. Até ele conseguir ajeitar a sua casinha, isso aqui demorou, né? Então ele foi, voltou, e aí sim ele conseguiu ir embora. Eu fiquei rico, fiquei pobre o tempo inteiro aqui. Ele chegou a me pagar 350 pontos, voltou praticamente para o 0 a 0. Chegou a me pagar 400 pontos, voltou praticamente para o 0 a 0. E aí sim, quando ele caminhou, ele pagou meu alvo aqui de 500 pontos. E aí, a partir do momento em que ele paga o meu alvo aqui para mim, é o alvo principal. Eu tenho que eliminar 80% dos meus contratos aqui. Vamos supor que você trabalhe com 5 contratos. Você vai sair com 4 nessa região. Deixa o residual, porque é o principal momento aqui de alvo. Se você quer conduzir uma operação. Se você trabalha com 20 contratos, sai com 16 contratos dessa região, deixa só 4 para você colocar boa parte no bolso desse trade. Ainda mais quando paga 500 pontos, já é uma baita de uma movimentação, né? Então foi mais ou menos essa pegada aqui que eu fiz nessa operação. Deixei só o residual para trás. E aí ele tenta fazer o quê? Tenta continuar de novo, deixa um gift aqui, um VSS, falha. Tenta de novo na barra 36, falha de novo. Por quê? Porque estamos em uma região de suporte. Você sabe que essa mínima aqui do dia anterior, ela é uma região defendida pelos compradores, como essa região também é uma região defendida pelos vendedores. O trade de continuidade, ele não vem para um cenário de pré-rompimento. Esse daqui é um dos cenários que mais acaba falhando. O melhor cenário para você pegar é o cenário de pós-rompimento. Ele rompe, ele volta, e aí sim, aqui, você pega a continuidade desse movimento, justamente porque a região antiga como suporte vai ter virado resistência, aí você pega o trade de continuidade. Então, vender nessa região aqui, apesar do preço às vezes sinalizar, é um VSS, uma NRB aqui nessa barra 36, realmente acionou a dinâmica do setup. Mas, de novo, é o mesmo pensamento de que eu querer comprar essa barra aqui. É uma barra, só que porém em sua localização ruim. Então, não foi uma boa escolha querer vender essa região, tanto que estopou. E a partir do momento em que ele estopa esse movimento, ele deixa esse acionamento de volta em V. Acionado essa volta em V, estopou todo mundo. Estopou todo mundo aqui no técnico também. Quem tentou vender mais perto deixou o stop aqui, ou quem quis segurar aqui também foi estopado, gerando esse retorno em V desse movimento. De novo, se eu testo a mínima, eu rejeito, qual que é a próxima probabilidade? Testar a máxima. E aí o preço ele vem justamente armando os seus pivôs, ele consegue fazer o rompimento dessa região, volta, faz o pullback na região da VWAP de novo, faz e volta e testa essa máxima do dia. Aqui essa máxima anterior, logo promovida na abertura. Então o preço, ele ficou batendo cabeça de lado o tempo todo aqui, trabalhando entre nível de resistência e entre nível de suporte. Eu saí da operação nessa máxima técnica aqui anterior e realmente falei, bom, eu não vou mais clicar porque o preço está dentro de uma lateralidade. Se eu conseguir pegar uma boa operação dentro dessa lateralidade que não está tão ampla, tá aqui com 770 pontos, se eu conseguir já localizar uma boa oportunidade de pagar 500 pontos, cara, eu peguei 80% do range do dia. Então, já tava excelente, né? Deixa eu abrir aqui, Vamos colocar aqui no Short Trading os trades realizados. Cadê? Aí, agora sim. Então, olha a venda realizada exatamente aqui. O alvo principal no fundo anterior. E aí, a proteção técnica realizada, a saída do movimento realizada aqui. Foi justamente a única operação realizada no pregão de ontem. Por quê? Porque não teve mais nada para fazer. Então, a pior coisa que você pode fazer num pregão como o de ontem é tentar ficar boletando. Por quê? Porque tem pregão todos os dias e você provavelmente vai se quebrar num pregão como o de hoje, da sexta-feira, né? Então, o índice realmente aqui, deixou bastante trollada, principalmente na parte da tarde aqui, depois do meio-dia, ele diminuiu demais a sua volatilidade, não caminhou para lado nenhum. A gente ainda conseguiu identificar uma oportunidade muito parecida com a da quinta-feira, nessa barra 57. Essa barra 57, ela vem para romper esse topo anterior aqui em 4 barras consecutivas. Para fazer um rompimento de topo, a gente já sabe que enfraquece. É uma região defendida pelos vendedores. Deixa um candle PFR
após essas 4 barras seguidas. Olha como foi a máxima do pregão da quinta-feira. Região, de novo, de vendedores aqui de 2 dias atrás. O preço, ele chega para romper essa região em 4 barras seguidas. Deixa a barra número 52, candle PFR. Preço marca topo e acaba virando essa movimentação aqui inteira. Então, esse candle de topo aqui, em uma região de interesse vendedor, foi uma boa localidade aqui para um trade na venda. Inclusive, tiveram alguns alunos ali na nossa sala que fizeram a venda dessa operação. Preço volta para onde? Para outra extremidade de novo de suporte desse movimento. E ficou só nisso, né? Aqui a gente está realmente buscando trade para um pregão bem chato que foi desse índice. Agora bora pro dolinha, vamos visualizar a movimentação do dólar, vou compartilhar com vocês qual foi o meu trade, qual foi aqui o meu pensamento para esse dolinha. Bom, inicialmente o dólar, ele, pelo gráfico diário, a gente já tinha localizado essa movimentação de ele estar testando essa região de suportão aqui, ó. Região de suporte, de troca de polaridade, então ele vem para fazer o rompimento dessa região em 4 barras seguidas. Isso acaba sendo improvável de acontecer o rompimento. Tanto que no pregão de ontem ele já deixa bastante pavio aqui em cima. E aí eu pensei, bom, vamos olhar o micro para entender como é que tá, né? Eu botei nos 5 minutos, eu já identifiquei o quê? Que o preço ele armou uma volta em V. Armou uma volta em V no final do pregão de ontem, conseguiu romper esse topo anterior. Falei, bom, se ele conseguiu ganhar o topo anterior, ele pode promover um fundo ascendente para tentar iniciar o seu processo de correção baseado lá no macro pelo diário, pelo afastamento das médias curtas, tudo isso. Então, o primeiro ponto que eu peguei aqui foi pegar a retração dessa movimentação aqui, para tentar identificar se ele ia deixar aqui ó, um cenário de retorno para esse movimento aqui. Bom, o que eu peguei aqui na abertura? Pelo 1 minuto, eu identifiquei essa primeira barrinha do 1 minuto aqui, compradora. Na virada dessa barra, eu me posicionei na compra, com stop pequeno, 7 pontos aqui praticamente de stop. O preço chegou a pagar 5 pontos. Eu tinha o interesse de trazer para essa região aqui de mínima anterior, médias de 200 do 1 minuto, e era um risco-retorno compatível para esse momento aqui, ó, era 2:1 do meu alvo. Porém, não caminhou. Tomei essa primeira varada e foi justamente só isso que eu fiz, porque daí eu fiquei conduzindo o trade do índice. Então, o dolinho aqui, ó, nesse primeiro momento, ele foi buscar retração de 7,5, voltou lá no topo do dia, de novo, buscou para baixo e ele ficou costurando. Então, não dá para ficar operando o cenário lateralizado micro. Dá para você aumentar o time frame, identificar que aqui ele segurou na 200, na região da 200, e aqui ele estava segurando na região do 5.900, a região do bola dessa região. E aí, vai aumentando de novo o time frame. E por 5 minutos a gente conseguiu pensar aqui, ó, num cenário de um breakdown play, que é uma correção lateralizada até a média de 20 encostar no preço. Média de 20 encosta no preço, o que o preço faz? Arma a continuidade do movimento baixista. Aí sim, pelos 5 minutos já começa a fazer sentido essa possibilidade de movimento, onde a gente tem um cenário comprimido de médias, gap de baixa, iniciando a primeira pernada vendedora, correção, continuidade do movimento para vir buscar essa mínima anterior. E aí a gente também poderia utilizar, além da mínima aqui, ó, do dia anterior, espelhamento desse movimento aqui para baixo. Tanto essa projeção para baixo, primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo, ou então pegar essa movimentação aqui, ó, da lateralidade, espelhar para baixo. Preço atingiu na trena aqui o primeiro alvo, demorou pra caramba, né, para ir e voltar, mas atingiu na trena aqui essa região de alvo. Outra oportunidade que a gente conseguiu aqui identificar era justamente aqui, ó. Nessa barra número 29, essa barra 29 aqui, o que a gente tem nela, né? A gente tem um movimento de pullback realizado bem grande no 61, olha lá, impulsão, correção no 61, média de 20 apontada para baixo. É a mesma nomenclatura daquela barrinha que eu comentei no índice. Um candle PFR. Essa daqui é uma barra RBR, dentro da nossa metodologia. Em Lock 2, devido à sua localização, que possibilita a continuidade do movimento, o preço consegue vir buscar de novo a mínima do dia, cumprir aquele alvo. E aí, a partir desse momento, a gente não consegue mais renovar as mínimas. Aqui sim a gente tem a primeira falha. Ó. A gente tem a mínima, mínima mais baixa, mínima mais baixa, mínima mais baixa. Opa, falhamos aqui em renovar essa mínima. O que é esse cenário aqui? Martin Bull. Martin Bull acionado nos 5 minutos,
pivô aqui ascendente, fundo ascendente. Essa barra 66 foi uma das mais bonitas aqui, bem localizadas. Para você que estuda essa metodologia, sabe do poder dessa barrinha. Então, essa barra número 66 ficou uma das mais bonitas para pegar uma reversão de dólar. Foi praticamente a barra que pagou, né? Então, tem o cenário do Martin Bull, já em um Martin Bull com o fundo ascendente e com amplitude para a média de 200. O alvo dessa operação é a média móvel de 200, numa taxa de assertividade de mais de 70% das vezes, essa média móvel de 200. Então, olha o risco, olha o retorno até a média móvel de 200. Esse daqui foi uma baita operação e ele foi na super trend, hein? Melhor dos cenários porque nem deu trabalho, ó. Todo guiado pela média móvel curta. Conseguiu promover essa recuperação. Agora sim, pelo diário, a gente deixa um possível candle de fundo para esse dólar em uma região de suporte. Isso aqui é um candle GBR. A gente está já na quarta barra seguida. Então, a ativação dessa barra aqui seria justamente a possibilidade de retornar para a média curta do diário, fazer aqui um retorno. Então, oportunidade para você comprar dólar aqui, ó, nesses 2 últimos dias, teve de monte, né? Abaixo aqui dos 5,90 é oportunidade para você dar uma abraçada aí, começar a botar o pé no dolinha. Deixamos essa região bem estreitinha. Então, existe ainda a possibilidade de ele querer promover o fundo ascendente. O mesmo pensamento que eu fiz nessa abertura, eu vou trazer para o pregão da segunda-feira. Então, na segunda-feira a gente comenta aqui para ver se vai dar bom ou não. Bom, vamos ao... Cadê? Black Arrow. Black Arrow para falar do Nasdaq. Bom, tivemos então essa movimentação de abertura do Nasdaq. Eu vou começar a trazer o Nasdaq aqui, ó, como ele roda o tempo todo praticamente. Eu vou trazer do início do nosso dia, que é mais ou menos aqui, ó, 7, 8 horas da manhã, até o final do dia. Então, o que a gente teve? Uma abertura em um cenário pouco volátil, costurando. Inclusive, esse range aqui eu marquei junto com a galera e falei, ó, enquanto ele estiver lateralizado, não dá para querer ficar se posicionando dentro do Nasdaq, né? E aí, a gente aguardou, ele consegue efetuar o rompimento somente aqui, ó, 12h30. Ele só andou na parte da tarde, a parte da manhã, a parte da abertura mesmo, ó, não teve trade no Nasdaq na parte da abertura. Porém, depois, quando ele começa a engatar o movimento, que fica mais interessante. Bom, sempre que eu estou dentro de uma lateralidade, o cenário mais garantido, vamos falar assim, mais seguro para se operar, é um cenário de pós-rompimento. Pós-rompimento veio onde no Nasdaq? O pós-rompimento do Nasdaq veio aqui. O pós-rompimento veio justamente no teste dessa região. E aí, essa barra aqui seria uma possível barra compradora para você estar posicionado. A barra 195 aqui dos 5 minutos nesse Nasdaq. Bom, a 195, ela não estopou, mas ela demorou para pagar aqui, ó, o tamanho do seu alvo. Ela veio pagar só lá, ó, 5h50 da tarde, porque ela realmente ficou uma barra muito grande. Ela ficou uma barra de 44 pontos. Então, assim, eu particularmente não gosto de pegar essas barras muito grandes, porque, de novo, é o mesmo cenário do índice que a gente estava comentando antes. O tamanho do risco ele vai ficar muito grande. Qual foi outro momento que a gente poderia ter localizado? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, de novo, testando essa região que antes era resistência, agora como suporte, de novo testando como nível de suporte. Aqui ficou muito interessante. Daria para ter comprado aqui, ó, em cima dessa 200. Aqui já não acionou, a gente não teve o acionamento nem da barra grandona. Ó. Se tivesse acionado essa barra 205, seria um acionamento de uma RBTO. Essa RBTO estaria bem calçada pela 200, estaria bem calçada pela 20, seria uma possibilidade sim de compra, mas ela não foi acionada e aqui foi uma livrada, né? Porque ele faz uma double dip. Ele vem buscar mais liquidez nessa região de baixo de novo e aqui sim, a gente teria a oportunidade de você comprar nessa região, de novo, utilizando como região de suportão, e aqui com um risco muito menor do que você abraçar toda essa barra de risco. Aqui, olha o tamanho do seu risco, como ele está bem mitigado nessa região, muito pequeno. E aí você consegue pegar um bom lastro desse movimento até lá em cima de novo, ó, 60 pontos até a máxima anterior, 58 pontos. Bom, Nasdaq começa a sair da jaula, né? Começa a entregar essa movimentação já para cima. Inclusive, no começo desse movimento, eu posso buscar alvos através desse caixote, dessa mínima com essa máxima aqui para trás. Primeiro, segundo alvo. E aí a gente vem para o terceiro e quarto alvo. Um momento mais bem alinhado
que a gente teve para o Nasdaq, pensando em cenário de médias, quando a gente começa a costuração dessas médias assim, ó, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aumentar a time frame. Eu vou para o 15 minutos. E olha como 15 minutos ele já começa a ficar muito mais nítido para mim. Então fica a dica aí para você. Pô, tá um pouco difícil o preço, ele tá costurando as médias demais, ele tá corrigindo mais em time frames maiores. Então observa isso. E aí, olha pelo 15 minutos como tudo parece que clareia o cenário. Aqui eu já tenho um VBS com a troca de polaridade no 15 minutos. Então, por conta disso, o que você faz? Quando você enxerga esse cenário, eu que gosto de utilizar bastante, tipo, 3 visuais aqui, eu deixo o quê? 15, 5 e 2. 60, 15 e 5. E aí eu vou mudando esses time frames para conseguir localizar a direção que o ativo se encontra e possíveis bons pontos de compra. Ó, 15 minutos, o acionamento da compra foi exatamente aqui. Só que quando eu desço para o 2 minutos, por exemplo, o que eu consigo enxergar? Opa, olha 200 bem no nível de suporte, acionando. Os 5 minutos também aquela comprinha que a gente localizou no nível de suporte. O 15 minutos ele comprou mais caro. Então nesse momento a gente já está alinhado para um cenário comprador. Pelo 15 minutos ficou maravilhoso. Se eu quiser antecipar mais ainda, eu posso ir para o 5 ou para o 2, localizar essa comprinha aqui, ó. Olha a BTzinha na média de 200. Olha o tamanho do risco, isso que é bom para você confluir essas análises, né? Olha o tamanho do risco que você tem. 10 pontos de Nasdaq, que é nada para você conseguir surfar a movimentação até o topo anterior. É praticamente o quê? 6, 7 para 1 pagou nessa movimentação aqui, direto e reto. Então, excelente trade aqui. Pelo 15 minutos, vamos voltar. A gente teve mais uma barra acionada aqui, ó. Deixa eu copiar e colar. Uma RBTO nessa barra 77. E aí a gente pode, de novo, voltar com o viés altista, né, que a gente estava. Outro ponto aqui que eu comecei sem falar dele, vou botar nos 60 minutos. A gente pegou a retração dessa última pernada de alta. E aí a gente buscou, olha onde a gente estava, exatamente em cima do 38%. Porém, olhando o Nasdaq por time frames maiores, olhando pelo gráfico diário, qual que é a movimentação do diário que a gente tinha aqui, ó? Uma bandeira, foi rompida, trocou polaridade, está tentando dar sequência nesse movimento. Só que a gente já está no 1, 2, 3, quarta barra consecutiva de alta. E a quarta barra consecutiva de alta é uma BTzinha. Ela está afastada da média de 8 e afastada da média de 20. Geralmente essa barra aqui, em seguida de uma barra bear, ela promove uma formação de topo. Então seria possível aqui desse Nasdaq que está numa formação de topo para iniciar um processo corretivo para voltar de novo para as médias móveis. Pensando nisso, quando eu diminuo aqui meu time frame para 15 minutos, eu posso tentar almejar capturar o topo anterior aqui, mas eu tenho que entender que esse movimento ele vai já estar chegando um pouco mais esticado pelo gráfico diário, então ele pode começar a querer falhar essa movimentação. Foi justamente o que aconteceu mais para frente aqui durante o cenário da madrugada, né? Mas isso aqui, ó, foi deixa eu ver. Aqui era 11 horas da noite. Foi um pouco mais para frente, né? A gente já chega lá. Então a movimentação do Nasdaq saindo desse range aqui, a gente teria espaço para buscar alvos mais acima. Então, esperando essa movimentação para cima, olha lá, onde foi cravado o segundo alvo desse movimento. Por isso que eu falo que o Fibo ele vai funcionar em qualquer lugar do mundo, em qualquer ativo do mundo. A gente faz o rompimento desse triângulo aqui ascendente do Nasdaq, bate 100% desse espelhamento e ele tenta romper de novo, faz o que? Esticado, acaba frustrando o rompimento, candle de virada, preço volta, busca novas mínimas. Aqui ele dá um cenário de lateralidade, mesmo cenário que a gente tinha feito aqui embaixo, a gente pode replicar aqui aqui do outro lado. Ó. Deixa eu pegar aqui, deletar. Vamos limpar de novo e a gente vem aqui para o período da madruga, né? 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Vamos marcar o caixote. Caixote aqui, ó. Marcado. Caixotinho marcado, a gente trabalha o quê? Ou as extremidades ou o cenário pós-rompimento do caixote, né? E aí, a gente teria oportunidade de comprar em região de suporte, ou vender em região de resistência. Olha só essa capturada de liquidez, que legal que ficou nessa região. Quando a gente diminui o time frame, por exemplo, pelo 5 ou pelo 2 minutos, a gente já identifica a falha da continuidade, ó. Top em tail, barra vendedora, negada aqui, ó, muito forte.
Para você que não gosta de pegar essas operações nesse risco aqui, onde que seria um lugar interessante? Você diminui o time frame e começa a observar a reação do preço nessas regiões. Pelos 5 minutos, a gente começou a inverter a relação média de 200 e média de 20. A partir do momento em que a gente passa a média de 20 por baixo da média móvel de 200, o cenário já vira vendedor. Ó, a média de 20 por cima da média móvel de 200, eu tenho a predominância compradora do movimento. Quando eu inverto esse cenário, a 20 passa para baixo da 200, eu entro no cenário vendedor. E a partir desse momento, as melhores operações vendidas começam a aparecer. Uma das melhores operações aqui do Nasdaq foi justamente aqui, ó. A gente tem uma excelente barra elefante de ignição de movimento numa das suas melhores localidades, saindo da 20 da 200. Ah, não quero vender ela, porque ela tá cara. Bom, beleza, espera o próximo cenário alinhar. Aqui eu tenho um gift, um dos gifts perfeitos nessa movimentação. Para quem opera, o nosso operacional conhece esse setup. Você poderia ter feito a venda nessa barra 209, num bom alinhamento, numa boa proximidade com essas barras. E a partir do rompimento dessa mínima, você trabalhar com esse espelhamento aqui para baixo. E aí você trabalhando com esse espelhamento aqui, ó. Vamos pegar os alvos desse movimento para baixo. Primeiro, segundo, terceiro alvo batido aqui para essa movimentação. Todo guiado pela super trend da média móvel de 8. Para você que quer começar a conduzir um pouco mais as suas operações, observa isso. Observa a movimentação a partir do momento que o preço ele começa a abrir essa volatilidade. Não fique desesperado para querer colocar o dinheiro no bolso. Espera o preço sinalizar que ele cansou, sinalizar que ele está esticado. E isso vai acontecer a partir do momento em que essa média curta ela acaba sendo perdida. É fechado para cima dela, aí sim você posiciona o teu stop gain. Já tem um vídeo aqui, inclusive, nos vídeos de fechamento, dando dicas sobre condução de operação. Se você utiliza a média de 8 e conduziu pela média, aqui ó, você posicionou seu stop acima da 221, não foi tirado. Depois você posicionou seu stop acima da 224, que aqui sim ó, você teria sido tirado dessa operação. E agora já era, né? Mercado fechado. E é isso, né, meu povo? Nasdaqão aí, ó, todo mapeado desde ontem. Toda essa movimentação aqui, muito legal. Deixa eu pegar esse retângulo todo, só para ver o Fibo aqui nesse alvo, ó. Vamos ver juntos. Dessa máxima aqui com essa mínima anterior, para ver se ele bateu algum alvo. Olha só, ficou bem interessante, né? Voltou tanto para o fundo anterior, quanto para a região de 100% desse alvo aqui para baixo. Cara, assim ó, o Fibo é libertador para você conseguir encontrar regiões de interesse, você conseguir encontrar possíveis alvos. Eu gosto demais de utilizar a metodologia Oliver junto com o Fibonacci para conseguir entender tamanhos de movimentos e aproveitar essas movimentações. Bom, não esquece de deixar seu dedo no like, não esquece de deixar o seu comentário aqui também embaixo. Qual ativo você quer ver na segunda-feira para o vídeo de fechamento? Um excelente final de semana, bons estudos, tamo junto, valeu galera!